Mais de 30% da produção mundial de alimentos depende das abelhas. Hoje, as populações de abelhas melíferas e selvagens estão diminuindo rapidamente. Se esta tendência continuar, metade de todas as populações de abelhas poderá desaparecer na próxima década. O desaparecimento das abelhas significa a perda do elo que liga as plantas e os alimentos, a natureza e a humanidade. Estudos realizados por pesquisadores indianos identificaram uma correlação entre a poluição por microplásticos e o declínio das populações de insetos. As abelhas interagem com o ambiente por meio de impulsos elétricos. Eles navegam não apenas pelo perfume, pela cor e pelo formato da flor, mas também, notavelmente, pela percepção do campo elétrico de uma flor. Quando uma abelha se aproxima de uma flor, ela se comunica através de um campo elétrico. À medida que as abelhas voam, a fricção com o ar dá aos seus corpos uma carga positiva, enquanto as flores, quando aterradas, carregam uma carga negativa. Essa diferença cria um campo elétrico que permite que o pólen seja transferido para a abelha antes mesmo de pousar. Experimentos mostraram que as abelhas podem distinguir flores por seus campos elétricos, associar sinais elétricos específicos à presença de néctar e até determinar o frescor de uma flor pela força de sua carga residual. Depois que uma flor é visitada, seu campo elétrico enfraquece, e outras abelhas podem ler o sinal de que a flor contém menos néctar, 2h07 da manhã, 2h30 da manhã. Além disso, a própria carga elétrica da abelha pode estimular a planta a liberar fragrância, atraindo ainda mais polinizadores. Assim, todo um sistema de comunicação elétrica opera entre as abelhas e as flores. A carga eletrostática transportada pelos micro e nanoplásticos distorce esses impulsos elétricos, afetando o cérebro e o sistema nervoso da abelha. Como resultado, as abelhas não conseguem mais reconhecer flores, localizar o néctar, encontrar o caminho de casa ou identificar membros de sua colônia. Mesmo as menores doses de microplásticos podem ser letais para as abelhas. As abelhas são cobertas por pelos sensíveis e interagem constantemente com o ambiente, permitindo que partículas de plástico se acomodem em seus corpos e penetrem neles facilmente. Um dos principais especialistas que estuda o impacto dos microplásticos nos insetos é o professor David Baraki, Ph.D. em Ecologia e Etologia Animal, biólogo e chefe do Laboratório de Ecologia Cognitiva e Comportamental da Universidade de Florença. Já sabemos pelos nossos estudos e estudos de outros colegas que, por exemplo, os microplásticos podem afetar o microbioma intestinal. Portanto, se alimentarem com microplásticos, isso pode gerar desbiose ou o microbioma pode ser afetado. Da mesma forma, descobrimos que pode afetar a resposta imunológica. Então, tanto os anabis quanto os zangões têm uma espécie de depressão imunológica. Então, não são mais capazes de combater infecções. E também podem apresentar comportamento alterado. Assim, por exemplo, mais uma vez, a aprendizagem e a memória são afetadas, e o polietileno não parece prejudicar muito as abelhas. E o polietileno tem forte impacto não só na sobrevivência, mas também no aprendizado e na memória. Então, em nosso experimento, realmente descobrimos que essa concentração de polímero, que provavelmente podemos encontrar no ambiente, pode, na verdade, prejudicar a formação e a refibra da memória. E isso é, claro, alarmante porque para as abelhas, como eu disse, é muito importante ter um bom aprendizado e memória das abelhas. Quando os microplásticos entram no corpo de uma abelha através da comida ou do ar, danificam o intestino, perturbam o metabolismo e a função reprodutiva, enfraquecem o sistema imunitário e alteram o seu comportamento, ao ponto de perderem a capacidade de navegar. Aves. Em todo o mundo, os cientistas estão observando uma tendência alarmante. O número de aves selvagens está diminuindo rapidamente. Só na América do Norte, nos últimos 50 anos, aproximadamente 3.000 milhões de aves desapareceram. Isso representa 1/4 de toda a população de aves.
Os sinais elétricos desempenham um papel tão vital na vida das aves quanto em toda a biosfera. O sistema nervoso das aves funciona através da transmissão de sinais elétricos do cérebro para todas as partes do corpo. Esses impulsos controlam movimentos das asas, cauda e corpo durante o voo, visão e coordenação, respostas cognitivas, por exemplo, fugir de predadores, canção e comunicação vocal. Os pássaros são verdadeiros navegadores vivos, capazes de viajar milhares de quilômetros e retornar precisamente aos mesmos locais ano após ano. Os cientistas descobriram que muitas aves migratórias usam o campo magnético da Terra para orientação. Imagine um avião. Um piloto vê uma tela de radar com linhas e marcadores para evitar se perder no céu. Para os pássaros, seus olhos servem como um radar. Moléculas especializadas em seus olhos detectam tanto a luz quanto o campo magnético da Terra, convertendo-os em sinais elétricos. No cérebro, esses sinais formam uma imagem com linhas de campo sobrepostas ao mundo real. Um pássaro vê simultaneamente nuvens, terra e seu radar magnético, permitindo-lhe manter o curso em qualquer direção com facilidade. Partículas micro e nanoplásticas carregadas eletrostaticamente que entram no corpo de um pássaro distorcem os impulsos elétricos e perturbam o funcionamento do seu sistema nervoso. Isso leva à perda de coordenação motora, memória e capacidade de aprendizagem enfraquecidas e vocalização e orientação espacial prejudicadas. Externamente, isso se manifesta como um voo cada vez mais errático, comportamento instável e um chilrear ainda mais suave e enfraquecido. Os filhotes são especialmente vulneráveis. Muitos não sobrevivem até a idade adulta, e aqueles que sobrevivem frequentemente apresentam deficiências cognitivas. No entanto, isso não é tudo. Os plásticos danificam o fígado, os rins, o estômago e o cérebro das aves, causando sintomas que lembram a doença de Alzheimer. Mesmo as aves que parecem saudáveis perdem a capacidade de cuidar adequadamente dos seus parceiros e descendentes, reduzindo drasticamente as suas hipóteses de reprodução bem-sucedida. Vida marinha. Abaixo da superfície reina um mundo único onde a visão enfraquece e os sons ficam distorcidos. Nessas condições, a vida marinha percebe a realidade de maneira diferente através da eletrorecepção, a capacidade de sentir campos elétricos fracos e navegar por eles. Predadores como os tubarões podem detectar minúsculos impulsos elétricos produzidos pelas contrações musculares e pelos batimentos cardíacos de suas presas. Mesmo que um peixe permaneça imóvel e escondido na areia, os seus sinais bioelétricos revelam a sua localização. Todos os organismos vivos na água geram campos bioelétricos contínuos devido ao fluxo de íons através da pele. Esses campos são sutilmente alterados quando o animal se move, ou quando outro ser vivo aparece por perto. Os impulsos elétricos são uma parte inseparável da própria vida, mesmo debaixo de água. Micro e nanoplásticos carregados eletrostaticamente podem distorcer ou bloquear esses sinais, motivo que torna as criaturas marinhas especialmente vulneráveis. Como resultado, os animais marinhos e os peixes perdem a capacidade de localizar presas com precisão, evitar predadores e seguir rotas de migração. Isto ameaça a sua sobrevivência e leva ao declínio da população. Além disso, os peixes expostos a microplásticos apresentam uma ampla gama de efeitos tóxicos, desde disfunções do sistema imunológico até alterações na composição do sangue. Sinais de neurotoxicidade. Retardo de crescimento e redução da capacidade reprodutiva também foram documentados em peixes. Todos os processos na biosfera dependem de impulsos elétricos extremamente sutis. São esses impulsos que são distorcidos por micro e nanoplásticos carregados eletrostaticamente. Os micro e nanoplásticos já permearam todos os ambientes e foram integrados em todos os ecossistemas. Os exemplos dados aqui representam apenas uma pequena parte de um problema mundial. Estão a ocorrer perturbações em toda a biosfera, sem exceção, e o resultado é o mesmo em todo o lado: distorção da transmissão de sinais, quebra de conexões biológicas, mau funcionamento dos sistemas vivos e, por fim, a morte da própria vida.
Os micro e nanoplásticos estão por toda parte, e tudo o que tocam está morrendo lentamente. Micro e nanoplásticos carregados perturbam os impulsos biológicos naturais que constituem a base da vida. Gradualmente, eles corroem os mecanismos que permitem que as biosferas existam e interajam. Essa decadência começa de dentro, lentamente e quase imperceptivelmente, mas inevitavelmente. Mesmo o que hoje parece saudável e vivo já está contaminado por micronanoplásticos. Hoje, tantas dessas partículas já se acumularam em nosso planeta que seriam suficientes para destruir várias vezes toda a biosfera. 11h11 da manhã, 11h40 da manhã, e seu número continua a crescer a cada dia. A natureza não é apenas um habitat. É nossa respiração, nossa nutrição e nossa proteção. A humanidade pode sobreviver sem tecnologia, mas não sem ar, água e organismos vivos. Quando a vida na Terra morre, a humanidade morre com ela. A verdade é que não existimos separados da natureza, por mais que tentemos nos convencer do contrário. Fazemos parte disso. Então você provavelmente adivinhou o que falaremos a seguir. Sim, sobre nós. Impulso da vida para os humanos, assim como para todos os seres vivos da biosfera. Os sinais elétricos são o pulso da vida. O corpo humano é, literalmente, um sistema elétrico. 12h08, 12h27. O cérebro pensa com a ajuda de impulsos elétricos. O coração bate porque as células transmitem sinais elétricos umas às outras, e os músculos se contraem quando recebem sinais do sistema nervoso. Os neurônios desempenham um papel fundamental na coordenação de todas as funções do corpo, gerando e transmitindo impulsos elétricos.